Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo vamos tentar entender, na medida do possível, o que aconteceu com os antivírus que foram testados durante o dia de hoje, nessa maratona. Então se liga na vinheta e vambora! Esses são os resultados que vocês já viram, acompanhando todos os testes que foram publicados ao longo do dia, e os resultados surpreendem e não são muito agradáveis. A começar pelo próprio Avast Premium Security, e aqui vale lembrar um detalhe. Aliás, dois detalhes. O primeiro é que, ao invés de testar o Avast, a ideia era testar o Norton. Só que, infelizmente, o Norton não permite o download das suas versões de avaliação no seu próprio site oficial. E como eu tenho que ser justo em todos os sentidos, eu não poderia baixar o instalador dele através de sites de terceiros. E considerando que o Norton migrou todas as suas tecnologias para aquilo que nós temos no Avast, significa na prática e literalmente que o Norton virou o Avast. Bizarro. Tem até um vídeo explicando isso aqui no canal, link aqui no card e também na descrição. Mas por ser o mesmo produto, então eu baixei o Avast Premium para seguir o nosso baile. A segunda parada era o McAfee. Ele estaria na lista, só que eu até consegui baixá-lo no próprio site oficial da McAfee e tentei instalar. Só que ele não funcionou nem com reza forte. E eu fiz 4 testes para poder tentar instalar esse cara. Eu montei 2 máquinas virtuais no VirtualBox, mais 2 no próprio VMware. Detalhe, uma delas era com Windows 10, versão Pro, totalmente atualizado, e a outra era com Windows 11 24H2 totalmente atualizado, e as 2 edições do Windows foram instaladas do zero, tanto no VirtualBox quanto no VMware. Tudo atualizado, tudo redondinho, tudo lisinho, e só as máquinas que eu utilizo aqui para testes. Só que o McAfee não instalou em nenhuma delas. Não sei porquê, até que chegou um ponto em que eu já estava de saco cheio, então eu precisava trocar esse antivírus, colocar outro no seu lugar, e eu fiquei na dúvida, cara, se seria o Trend Micro ou talvez o Gdata, que esses são 2 daqueles que aparecem como alguns dos mais utilizados no mundo inteiro, isso considerando os antivírus pagos. Só que existe um outro cara que tem ganhado muito terreno e tem muito apelo da galera. E ele tem muito apego, as pessoas se apegam nele porque já conhecem ele há muitos anos. É o próprio Malwarebytes. Só que aqui eu estou falando da edição Premium, que é aquela que tem verificação em tempo real, que tem mais recursos e qualidade. Então acabou que eu substituí o McAfee pelo Malwarebytes Premium. Só para ficar esclarecido esse detalhe, tá? Pequenos detalhes, né? Mas voltando aqui para a nossa listinha, para a nossa tabelinha, lembrando que essa tabela foi produzida, ela foi desenvolvida pelo Carlos do canal IDS Tutoriais. Quem quiser aprender, ele fez um vídeo tutorial explicando como ele fez isso aqui. Pode parecer besteira, mas não é, porque não tem só a tabela, também tem um gráfico. E eu, sinceramente, não faço a menor ideia do porquê o gráfico não trouxe os ícones que ele tinha colocado. Ele tinha colocado os ícones de cada antivírus e ficou muito maneiro. Mas, enfim, esse é o gráfico. E aqui a gente consegue ter uma ideia melhor do resultado final, do que nós podemos tirar de informações sobre esses testes. Então vamos lá. Nós começamos com a verificação manual dos 200 malwares, e isso executando a verificação manual com cada um desses 5 antivírus. E os resultados são esse aqui, cara. O Avast Premium Security terminou com 32, o Bitdefender Total Security com 33, o E7 Smart Security Premium com 37, o Kaspersky ou Kaspersky Total Security com 51 resíduos, 51 itens que não foram identificados durante a verificação manual. E o Malwarebytes Premium com 38. Aí depois disso, eu fiz o teste considerando a execução dos itens que haviam restado. E os resultados começam a ficar mais interessantes, porque a tendência é que todo antivírus acabe identificando algumas coisas que são executadas e eliminando. Então o número de coisas que restam tende a diminuir. Isso é padrão para qualquer antivírus, com exceção do Comodo, como você viu na maratona anterior. Mas é outro assunto. Enfim, o resultado final é esse aqui. Depois que eu fiz a verificação manual e a execução manual de cada um dos itens que restaram. Aí sim, aquilo que de fato vai restar é o resultado final daquilo que o antivírus consegue entregar de proteção. Então, o Avast restaram 22 itens, ou seja, o Avast Premium Security ficou em primeiro lugar. Curioso, né? Pois é, cara. Em segundo lugar, vem o Bitdefender Total Security, que de 200 malwares restaram 28. Maneiro, mas fora da curva também, porque o Bit é um dos melhores. Bom, pelo menos até então. Em terceiro lugar, nós temos o i7 Smart Security Premium, que de 200 malwares restaram 30.
Já começou a ficar meio estranho o negócio, né? Em quarto lugar, nós temos o Malwarebytes Premium, que de 200 itens, 200 malware 0 day, restaram 33. E em quinto lugar, rufem os tambores. Por mais bizarro e louco que pareça, Kaspersky, ou Kaspersky, ou Casper para os mais íntimos, na edição Total Security, que de 200 malwares 0 day, restaram 46. E esses números, para você conseguir visualizar e entender melhor o que eles representam, eu vou até dar um zoom aqui, acho que assim fica legal. Significa o seguinte: considerando o total de malwares e aquilo que o antivírus conseguiu eliminar, o Avast Premium traz para a gente uma sensação de proteção equivalente a mais ou menos 88,5%. Aqui na planilha arredondou para 89%, mas o valor correto seriam 88,5%. Tem que ser correto. Enfim, em segundo lugar, vem o Bit com 86%. Em terceiro lugar, i7 com 85%. Em quarto lugar, Malwarebytes Premium com 83,5%. E em quinto lugar, Casper Total Security com 77%. Cara, os números falam por si só. E para esse teste, eu nem estou considerando resíduos porque, convenhamos, cara, resíduos são malwares que restaram, arquivos que são gerados pós-execução de algum malware, e esses arquivos nem sempre são malwares. Às vezes são só temporários, logs, scripts que não têm nenhum tipo de... que não representam perigos para as máquinas, onde eles estão salvos e tal. Às vezes representam, claro. Mas, como é muito difícil mensurar o que é perigoso e o que não é, nós consideramos como resíduos que são arquivos gerados pós-execução de algum malware. Então, não valeria muito a pena, não faria muito sentido ficar considerando resíduos para esse nosso teste. O que importa é aquilo que resta quando você faz a verificação manual e aquilo que resta do total depois que você executa aquilo que havia restado. Aí sim você tem o percentual final e o valor em números reais e final para cada um desses testes, tá? E aqui vale ressaltar algumas coisas. Você deve ter percebido que ao longo dos testes, dos 5 antivírus testados, todos eles falharam com um malware em específico, que é o cara que mandou a máquina reiniciar. E se você percebeu, você chegou a prestar atenção na mensagem que apareceu na tela? Eu não sei se você notou, mas a mensagem que aparece não é uma mensagem de sistema indicando algum tipo de erro crítico e não é uma mensagem indicando alguma atualização e que a máquina precisa reiniciar. É uma mensagem indicando que a máquina simplesmente vai ser reiniciada, custe o que custar, doa quem doer, e perder o Playboy não tem o que fazer. Significa que aquele malware, quando foi executado, ele conseguiu ser executado com algum tipo de privilégio de administrador. E aqui eu não tenho como mensurar se foi administrador com relação à conta de usuário local, ou se foi System Admin ou Trusted Installer do próprio Windows. Eu não sei qual desses objetos ele conseguiu atribuição de administrador para ser executado. O que eu sei é que ele conseguiu. Tanto é que a mensagem que aparece, ela força a reinicialização e não há nada que você ou o seu antivírus possa fazer a respeito. Tanto é que nos 5 testes que eu fiz, as máquinas foram reiniciadas. E isso, por si só, já representaria uma falha muito crítica para os 5 caras que foram testados nesses testes. Sacou? Bizarro, muita redundância, né? Mas é para tentar ilustrar melhor o que aconteceu. E tem outras coisas. Eu vou até abrir aqui na minha máquina os próprios vídeos com os testes. E aí, por exemplo, eu comecei com o Avast. Deixa eu avançar aqui mais para próximo do final para você entender o que eu estou querendo te mostrar. Aqui, no final eu vou rodar uma ferramenta da Casper e, cara, vão restar 5 objetos apenas. Ou melhor, a ferramenta da Casper vai identificar apenas 5 objetos, sendo que lá na pasta, pelo menos para esse teste com o Avast, restou uma caralhada de arquivo, muito longe daquilo que a ferramenta da Casper mostrou para mim. E isso vai se repetir em todos os outros testes, ou melhor, iria se repetir se eu tivesse utilizado a ferramenta da Casper nos outros testes. E é exatamente por aquilo ali que você viu que eu decidi não fazer isso. Porque, convenhamos, a ideia de rodar a ferramenta de remoção da Casper seria para trazer luz àquilo que de fato restou, que o antivírus que está sendo testado não consegue identificar como potencial perigo. Só que se nem aquela ferramenta consegue identificar praticamente nada, não faz mais sentido perder tempo rodando ela em cada teste. Por isso que depois eu baixo o Malwarebytes, a versão free mesmo, para fazer a verificação manual e local, usando a base de assinatura de vírus que ele próprio possui, para ver se vai ter alguma diferença, né? E até tento fazer alguma espécie de comparativo. Mas aquele é só para te mostrar que é tudo realmente 0 day. Então, se é 0 day,
Subentende-se que, pelo menos, a grande maioria das ferramentas de remoção, como esta da Casper, o próprio Malwarebytes e os próprios antivírus, provavelmente não vão conseguir identificar tudo o que tem ali. Bom, isso na teoria, porque na prática era para ser bem diferente. Era para o seu antivírus, mesmo sendo um malware zero day, mesmo ele não tendo uma assinatura, uma identificação para aquele arquivo, mesmo assim, cara, ele deveria identificar o comportamento perigoso. Como, por exemplo, aquele malware que roda, consegue alguma elevação, alguma atribuição de administrador e força a reinicialização da máquina, o que é bizarro. E se você perceber, se você prestar atenção, no teste com o Avast, quando aquilo acontece, quando aquele cara é executado, ele cria um processo, registra esse processo no Windows e reinicia a máquina. E isso vai acontecer em todos os testes com os outros 4 antivírus. Significa o seguinte, ele não só conseguiu alguma atribuição de administrador para executar alguma coisa, como ele também conseguiu registrar algum processo no próprio Windows para que esse processo seja executado, sabe-se lá quando, e para fazer sabe-se lá o quê. E os 5 antivírus testados falharam. E para isso, não é nem uma questão de ter a assinatura para identificar o malware. Você não tem, é zero day, quase ninguém tem. O problema é que você não é capaz de identificar que aquele comportamento é perigoso. Cara, se alguma ferramenta que não é identificada nem como malware, nem como arquivo legítimo, porque não tem como ser. Se uma ferramenta dessas é executada na máquina e ela consegue atribuições, privilégios administrativos, forçadamente, mano, o seu antivírus não faz nada a respeito? Tem algo muito errado aí, concorda? Mas ainda assim, eu ainda fiquei muito surpreso com a ideia de ver o Avast em primeiro lugar e concorrendo contra Bitdefender, i7, Casper, Malwarebytes nem tanto. Mas ainda assim, ele trouxe um resultado bem interessante. E cara, os números não mentem, sacou? E aqui não tem historinha, não tem conversinha fiada, você viu os testes. Enfim, cara, tem muito mais coisas para serem comentadas aqui, para serem talvez até explicadas, só que não vou fazer isso agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te convidar para uma paradinha que vai começar a acontecer aqui no canal, muito em breve, que vão ser as lives testando o antivírus. Testando o antivírus contra uma porrada de malwares, inclusive malwares que vocês próprios vão recomendar. Aqui no chat, no Telegram, enfim, talvez até no Discord, porque eu provavelmente vou criar uma conta lá. Mas, bom, até lá, se você quiser, deixa aqui nos comentários alguma dúvida, alguma observação, que a gente vai trocando uma ideia e eu vou tentando esclarecer aquilo que for possível aqui no próprio chat, no próprio comentário desse vídeo e nos outros também, tá? Mas é importante ter em mente uma coisa. Esses testes, por mais que eles sejam estranhos, por mais que os resultados sejam estranhos demais e bizarros, né? Cara, Casper em último, porra, quem imaginaria? Mas por mais que tenham apresentado esses números expressivos, você não deve considerar isso aqui como uma espécie de métrica para definir qual é melhor e qual é pior. Esses testes que eu te apresentei ao longo desse dia representam apenas uma única coisa, que para esses testes, contra esses 200 malwares, esses foram os resultados. E eu posso te assegurar que se eu rodar esses mesmos testes com esses mesmos antivírus contra esses mesmos malwares daqui a 1, 2 semanas, os resultados vão ser bem diferentes. Vai por mim. Então, tenha isso aqui apenas como uma forma de observarmos melhor o comportamento tanto dos malwares quanto dos antivírus e como eles conseguem se propor a nos proteger. E acho que esses 5 testes com esses 5 caras de hoje servem para corroborar uma coisa que eu comentei na maratona anterior e que eu venho comentando aqui em vários vídeos testando antivírus aqui no canal. Que é o seguinte, cara, não adianta muito você se preocupar com verificação de malwares baseando a sua tecnologia de verificação em assinatura de vírus. Não vale mais a pena você se preocupar tanto com isso. Claro que isso é importante, mas o mais importante são aquelas tecnologias que são empregadas nos antivírus, que as empresas têm investido para poder desenvolvê-las melhor, sobre heurística, sobre análise comportamental. E somente com esse tipo de tecnologia, você talvez tenha um antivírus capaz de realmente proteger você contra quaisquer ameaças, inclusive zero day. Fora isso, a matemática não bate. Você pode ter 500 caras, 500 analistas trabalhando na sua empresa, no escritório, em tudo quanto é lugar do mundo, desenvolvendo vacinas para malwares, para alimentar a sua base, fazendo com que o seu antivírus detecte a maioria dos malwares que são lançados, ou pelo menos os principais.
Só que aonde que a matemática não vai bater? Simples, a cada dia são lançadas mais de 1 bilhão de variantes de malwares, fora os novos, zero day, sacou? Então, cara, é humanamente impossível para uma empresa conseguir contratar gente pra cacete para poder ficar criando vacina para tudo quanto é malware que aparece, que existe. Não tem como. Então, se não tem como você lutar contra esse mal dessa forma, você precisa buscar outras formas de lutar, de combater o mal. Concorda? E a melhor forma, pelo menos aquela que se mostra mais eficaz, é a análise comportamental, ou a ideia de negar tudo e perguntar depois, que é uma ideia que o Komodo Internet Security já aplica há algum tempo, mas não é exclusivo do Komodo. Tem várias soluções de segurança, principalmente Endpoint Security Manager, os EDRs, que fazem isso há um bom tempo. Inclusive, por incrível que pareça, o Casper, que se saiu tão mal nesse teste, o seu EDR faz isso. Bom, pelo menos é uma questão opcional. Você pode ir lá na Manager, configurar para ele fazer isso, e a partir dali, tudo que for desconhecido, tudo que não for reconhecido como legítimo, vai ser isolado ou bloqueado automaticamente. Então, por que não trazer esse tipo de premissa de tecnologia, de proteção, para soluções que as pessoas usam nos computadores pessoais? Sei lá. Bom, enfim, é isso. Eu espero que tenha sido útil. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, comenta o que achou e compartilha. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.